Prezados amigos, muito boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lailson Nascimento, repórter aqui na Gazeta e também apresentador do programa Política se Discute. Hoje um programa gravado por conta de outros compromissos, me desculpe, assumidos pelo nosso entrevistado, mas mesmo assim é claro que nós teremos um excelente bate-papo, afinal estamos num ano eleitoral e também no mês de abril, que é aniversário de Suzano, né? Então, nada mais justo do que receber Pedro Isch, que é do PL, pré-candidato a prefeito de Suzano. Pedro, seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Obrigado, Lailson. Obrigado a todos do Gazeta Regional. Queria mandar um abraço aqui a todos vocês, né, que prestam um grande serviço na cidade de Suzano, junto a toda a equipe de imprensa que vocês têm. E é um prazer muito grande sempre estar aqui para falar um pouco da cidade de Suzano e, com muita alegria, né, esse mês a cidade de Suzano completando 75 anos, né, e isso realmente um grande presente para a cidade e para nós que somos suzanenses, estamos vendo o crescimento da cidade nesses últimos 8 anos. É isso aí, Pedro. Então, mais uma vez, muito obrigado. É claro que muita gente já te conhece em Suzano por conta da sua atuação política, mas mesmo assim nunca é demais, né? Os eleitores, enfim, os moradores do município de Suzano saberem quem é o Pedro Isch. Então essa é a primeira pergunta, né? Um pouquinho da sua história com a cidade de Suzano. Lailson, na verdade a minha história, eu vou até pegar um pouquinho lá atrás. Minha família chega na cidade de Suzano na década de 70, né? Bem no comecinho da década de 70. A minha família vem da cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo, né? E logo quando eles chegam na cidade de Suzano, através de um irmão do meu avô, né? Eles já foram morar ali na rua Antônio Renzi Primo, que é uma rua ali do centro da cidade. E essa cidade que recebeu de braços abertos a minha família, né? Nasci na cidade de Suzano, nasci lá na Santa Casa. Meu pai teve comércio a vida inteira ali na rua Baruel, pertinho da prefeitura, né? Sou lá da cidade de Edson, né? E a minha vida inteira eu estive presente na cidade de Suzano, né? Hoje sou casado com a Débora Rafu, quero mandar um beijo para ela aqui, né? Agora, antes era 2 meninos, né? Que é do Matheus e Rafael, agora uma menina que a minha esposa está grávida, que é a Lívia. Parabéns. Finalzinho de outubro aí a Lívia está chegando. E a cidade de Suzano é uma cidade a qual a gente ama muito, né? A gente gosta muito, né? Tive o privilégio de poder ganhar as eleições em 2020, ser secretário de saúde. Então eu costumo dizer que eu tenho uma gratidão enorme pela cidade de Suzano e por tudo que ela proporcionou, não só para mim, mas para minha família também, que veio do interior, e a cidade acolheu a nossa família aqui de braços abertos. Um suzanense nato, né, da cidade de Edson, enfim, Rua Baruel, são pontos aí bastante conhecidos da cidade, históricos. A gente briga com o prefeito que é o suzanense raiz. O suzanense raiz, exatamente. O suzanense raiz. Pedro, bom, já falamos um pouquinho da sua história pessoal, mas e a questão política? Quando houve esse despertar, como é que você ingressou na política de Suzano? Eu já via o meu avô, ele fazendo um trabalho, que na verdade eu nem lembro se ali era a intenção dele, mas em poder ajudar os candidatos que eram ali da cidade de Edson, que era o bairro em torno, porque existia esse amor pelo bairro ali, e a disputa política, principalmente para vereador, ela tá muito no campo dos bairros ali, né? Então, sempre intenso, né? Então tinha os representantes ali, o meu avô e o meu pai já ajudaram o ex-vereador falecido Samil Kimura, né? A vereadora Terezinha, uma eleição meu pai ajudou. E aí a gente sempre com aquela boa vontade em poder trazer meu avô e meu pai, em trazer boas coisas para o bairro, né? Que a gente morava. E ali em 2004, né, existe um convite para o prefeito Rodrigo Axuxi sair no PMDB, antigo PMDB, né, que hoje é MDB. 20 anos então atrás. Isso, em 2004. E o meu pai falou para o Rodrigo, porque na época a nossa família, a minha família e a família do Rodrigo sempre tiveram amizades, né? E ali o meu pai falou: não, Rodrigo, sai candidato que eu vou te ajudar. Então em 2004 a gente já começou uma relação política, já com o Rodrigo na sua primeira eleição. E de lá para cá, então, em 2008, a gente já começou a colaborar
já entendendo um pouco mais, já sabendo um pouco mais de política. Em 2008 foi uma campanha muito importante para nós, foi uma campanha do Rodrigo para vereador, né, na qual ele teve em torno de 1.400 votos. E de lá para cá, Lailson, a gente começou na vida política mais intensamente na cidade de Suzano, né, e aí tentando entender um pouco mais como era esse jogo político da cidade, né, as composições partidárias, os apoiadores. E de lá para cá a gente vem numa crescente, numa bonita história, não só na carreira do Rodrigo, mas também minha também, quando em 2012 eu saio candidato a vereador. Portanto, em 2012 foi sua primeira disputa eleitoral. Foi minha primeira disputa eleitoral. Em 2012 eu tive 444 votos. Fiquei de suplente do vereador do Nadir, bati na trave, né? O Rodrigo veio para uma disputa majoritária. 2 anos depois, eu acredito que é um divisor de águas, que é a campanha do Rodrigo de 2014, a campanha de deputado estadual, onde ele tem uma votação altíssima, né, na cidade, que projeta o nome dele para a eleição de 2016, né? E aí, de lá para cá, aí o Rodrigo vem junto à administração fazendo um excelente trabalho. Nesse primeiro mandato de Rodrigo Axuxi, portanto, de 2017 a 2020, você atuou na prefeitura, correto? Correto, em 2017 a 2020, né, que foi o primeiro mandato do prefeito Rodrigo, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no gabinete, em poder auxiliá-lo lá como diretor. Em 2019 fui para a Secretaria de Saúde, final de 2018 fui para a Secretaria de Saúde, onde ocupei a diretoria administrativa, depois virei assessor estratégico. Disputei a eleição em 2020, no meio da Covid ali, né, aquela dificuldade toda, né, fui eleito vereador e fui convidado pelo prefeito para poder ocupar o cargo de secretário de saúde num momento muito delicado, que foi o momento da pandemia. Exatamente. E nesse ponto, acho que vale a gente abrir aqui nesse bate-papo, né, um espaço um pouco maior, Pedro, porque exatamente como você pontuou, momento de pandemia mundial, né, um desafio para qualquer região do mundo, né, e em Suzano não seria diferente. E o prefeito, por estar num segundo mandato, é claro que ele deseja deixar aí o melhor legado possível. E aí nomear você como secretário de saúde não foi, imagino eu, uma escolha aleatória. Pelo contrário, eu acredito que ele já contava com a sua experiência na secretaria enquanto diretor, também com a sua votação expressiva nas eleições, se eu não estou enganado, o terceiro mais votado naquela eleição, né? Então, assim, acredito que não foi uma escolha aleatória. E aí agora nós temos a oportunidade de ouvir de você um pouco de como é que foi esse trabalho de 2021, ano de pandemia, talvez o pior ano de pandemia, até entregar esse trabalho agora em março de 2024. Como é que foi sua atuação, o legado que você deixou na Secretaria de Saúde? A gente sabe que saúde não é fácil, né? Hoje a gente vê o trabalho que foi feito, o trabalho que vem sendo realizado pelo atual secretário Dr. Diego, pelo prefeito Rodrigo, os avanços que tiveram e na oportunidade, como você mencionou, em 2021, foi um trabalho que, além de todo o desafio que nós tínhamos, nós ainda tínhamos que continuar as obras, continuar com os protocolos que a gente queria desenvolver, os atendimentos e cuidar da população, que era um desafio porque uma doença nova que ninguém conhecia, sem nenhum tipo de medicação. E aí a cidade de Suzano, eu acredito muito, Leandro, que saiu na frente em várias questões, né? Se a gente for colocar nas parcerias públicos-privadas, onde a administração pôde contratar hospitais particulares, onde foi atendido pacientes do SUS, hospital de campanha, né? O aumento no número dos leitos que o SUS tinha naquele momento, a cidade de Suzano então criou 20 leitos a mais naquele período, né? A compra de respiradores. Então tudo isso eu acho que foi um grande desafio. E além disso, de você ter todo esse trabalho em cuidar da população mediante a esse vírus, a gente ainda conseguiu desenvolver muitas coisas dentro da secretaria. Então, a diminuição dos exames, tempo de espera das filas dos atendimentos das unidades, né? Nós zeramos inúmeras consultas que tinham filas enormes, construção de novas unidades básicas de saúde,
a construção da UPA do Jardim Revista, que é um marco importante, a continuação das obras da Santa Casa, a criação do novo protocolo médico e de enfermagem, que faz uma diferença hoje na cidade de Suzano. Para quem está em casa que está nos assistindo, a cidade de Suzano, cada unidade ela atendia de um jeito, e a gente queria padronizar os atendimentos, né? E isso precisou de um protocolo, tanto da parte médica quanto da enfermagem. Então foram várias coisas que foram realizadas junto com a pandemia. Se já é difícil a gente fazer saúde, né, em períodos normais, você imagina com uma pandemia daquela. Mas esse período ajudou muito a fortalecer a secretaria, a fortalecer todos os trabalhadores de saúde. Eu acredito que a gente sabe que precisa acontecer muitas e muitas coisas para que a saúde na cidade de Suzano continue crescendo, mas nós acreditamos, Lailson, que é uma saúde muito melhor do que aquela que a gente pegou em 2016, aquela que nós herdamos, que eu acredito que ficou durante muito tempo parado. Uma outra grande conquista, né, que foi o Hospital das Clínicas de Suzano, um hospital que era antes um hospital de retaguarda do Estado, em que a gente não conseguia nenhum tipo de atendimento lá. Hoje já é um hospital em que atende os munícipes de Suzano, as transferências vêm acontecendo, e isso ajuda, porque a saúde ela é uma grande engrenagem. Então, cada um fazendo a sua parte, essa engrenagem ela começa a funcionar. E é isso que a gente quer, é realmente tirar o atraso, é realmente fazer com que a cidade continue crescendo, igual cresceu nesses últimos 8 anos. Pedro, você citou o desafio que era conduzir a pasta de saúde no momento de pandemia. E quem está assistindo há de concordar que você só prova a sua qualificação, o seu preparo para, né, de fato, exercer um papel no poder público, né, de maneira satisfatória em meio a situações como essa, né, porque infelizmente a maior parte das cidades sofreram para fazer o básico, que era cuidar de quem estava com o Covid, né? E Suzano, pelo que você acabou de trazer aqui, de rememorar, enfim, não só fez a sua parte enquanto cuidado com a população, né? E prova disso é ter saído na frente no que se refere à vacinação, né? Foi a primeira cidade do Alto Tietê a fazer aquela virada da vacinação. Enfim, são coisas que de fato mostram esse preparo para cuidar da sua gente, né? E ao mesmo tempo, Pedro, você pontuou aqui a grandeza de Suzano, né? Por mais que a gente more numa região bastante adensada, Grande São Paulo, enfim, parece que tem muita gente, mas se for olhar para o estado de São Paulo, são poucas as cidades grandes como Suzano, com mais de 300 mil habitantes, né? Então, quer dizer, Suzano passou a ser colocada no seu lugar correto, né, dentro dessa hierarquia de Estado, né? A gente tem uma fala que o prefeito discute muito isso nas reuniões de secretário. E aí é exatamente do que você falou hoje, Lailson. A cidade de Suzano é uma cidade grande, uma cidade populosa, uma cidade que pontua em vários rankings, seja ele de saúde, de economia, de geração de emprego, de assistência social, de educação. Então é uma cidade grande, uma cidade que hoje são mais de 300 mil habitantes. E era uma cidade que não era reconhecida pelo seu porte, pelo que ela fazia, pelo que ela produzia, pelo seu PIB. E a gente acredita muito que essa retomada desses últimos 8 anos colocou a cidade de Suzano no patamar onde ela nunca deveria ter saído. Então a reconstrução da cidade, novos projetos, novas obras, construção daquelas obras que ficaram para trás, tudo isso eu acredito muito que trouxe a autoestima do cidadão suzanense. E o orgulho de ser suzanense, das pessoas não quererem mais sair da cidade, de permanecer da cidade, de poder ter de volta o nosso tão querido vôlei, né, que a cidade de Suzano, quem tem um pouquinho de história com a cidade sabe do quanto isso, né, para a autoestima do suzanense, aos finais de semana, às quartas de noite, iam lá no ginásio Paulo Portela assistir os jogos, dentre tantas outras coisas. Era a cidade que pontuava muito bem quando o assunto era geração de emprego, educação, uma cidade que teve grandes indústrias localizadas no município. Então, tudo isso agora, eu acredito que isso volta, né, depois de muitos e muitos anos, a cidade de Suzano volta a ser, a estar num patamar de uma cidade grande como a cidade de Suzano.
Perfeito. E aí, ainda na questão da saúde, Pedro, outras coisas também avançaram de 2021 para cá, né? A cidade passou a contar, por exemplo, com uma UPA lá no Jardim Revista, a Santa Casa voltando também, agora está até num novo momento, né? Um momento de transição novamente. Nós temos os serviços de saúde na área de Palmeiras, enfim. Então, quer dizer que nesse período, mais uma vez, a Secretaria não se limitou em resolver a questão de Covid, mas avançou em outras coisas. Você já citou, por exemplo, o Hospital das Clínicas, mas outras coisas também avançaram em conjunto, né? Nesse trabalho que é, querendo ou não, 4 anos é muito rápido, né? É, muito rápido, e ainda brinco o seguinte, Leus, não pode contar 4 porque nós tivemos 2 de pandemia, onde a gente ficou muito limitado. Mas encerramos projetos importantes, como você mesmo mencionou aqui, e demos andamento a processos e projetos importantes, como a contratação agora da PPP, onde envolve clínicas particulares com o SUS, a reconstrução do Hospital Federal, a nova UPA lá na região de Palmeiras, a reformulação e ampliação do posto de saúde do Jardim Natal, a construção de uma nova unidade básica de saúde ali na região do Parque do Colégio Cidade Edson, e de novas obras que estão por vir, que é a UBS lá do Boa Vista, que é um importante marco ali para aquela região, que é uma região que cresceu bastante, e uma nova UBS também lá no Jardim Saúde, ao lado da Casa Branca, que é um bairro também que se expandiu demais. Eu costumo dizer, a obra pública ela é inacabada. Sim. A gente sempre tem que estar colocando novas obras, colocando novos investimentos na cidade, e a gente como servidor público, a gente como agente político, nós temos que trabalhar, e se for possível, de segunda a segunda, porque quem paga o nosso salário é o povo, quem paga o nosso salário é a população, e a população quer ver resultado. Então a gente precisa realmente mostrar resultado, mostrar que tem projeto para a cidade continuar crescendo. E esses projetos na área da saúde mencionados aqui são todos também baseados num planejamento, né, Pedro? Isso é importante ressaltar, porque muitas vezes o morador ali que está, por exemplo, naquela região norte, já tem acesso a uma UPA e fala, não, mas tem que ter outra aqui. Na verdade, tem que ter esse planejamento para que toda a cidade seja atendida. Com certeza, existe um planejamento, né, e também existe, quando você vai pedir, né, quando você tem a possibilidade de um recurso oriundo do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde, ela faz uma análise dentro daquele projeto. Então, é comum mesmo, às vezes, a gente chegar num bairro falar, olha, eu preciso de uma UPA aqui no meu bairro, mas às vezes do lado já tem uma UPA. É porque como é um serviço de porta aberta, então fica fácil, querendo ou não. Então a gente já tem ali na região norte. Vou dar um exemplo ali na região de Palmeiras, que precisa de uma UPA, e já foi aprovado o projeto, a licitação já está na rua. Dentro de alguns dias o prefeito já coloca lá a pedra fundamental para dar início às obras. E na região norte também, daqui a alguns dias, a gente vai ter um importante ganho lá, Laís, que é a construção de um ambulatório de especialidades. Então, a região norte vai ter um ambulatório de especialidades, porque existe ali um problema onde várias unidades que nós temos ali são de saúde da família, com um médico generalista, que é um médico super importante, mas os desdobramentos, às vezes, de um exame de ultrassom, de um raio-x, de um exame que precisa ser mais detalhado, de uma consulta com um especialista, toda aquela população da região norte tinha que vir até o centro da cidade. São mais de 100 mil moradores. Isso, e agora não mais. Agora nós vamos ter um ambulatório de especialidades, que é a clínica da família, que daqui a alguns dias o prefeito vai estar entregando ali para aquela região. Perfeito. Bom, já falamos um pouquinho de saúde, é claro que todo esse trabalho está à disposição da população para quem tiver dúvidas ainda a respeito, né, da área da saúde. A prefeitura mantém o seu portal atualizado, assim como as próprias redes sociais do Pedro também estão recheadas de informações a respeito desse trabalho na área da saúde. Falando agora um pouco de eleições, né, Pedro? Não é segredo mais para ninguém que o seu nome já foi escolhido pelo grupo do prefeito Rodrigo Axuxi para uma pré-candidatura à sucessão, né? Mas como é que foi chegar ao seu nome? Como é que o grupo foi discutindo e quando que começou essa discussão em torno do seu nome? Eu imagino que haviam outros também, né? Até se chegar ao nome de Pedro Isch como pré-candidato a prefeito, a sucessão de Rodrigo Axuxi. Lailson, na verdade, a gente ainda vive né, um momento de pré-campanha, né, um momento ainda que
não se iniciou oficialmente, né? Mas nós já temos alguns cenários definidos, né? E aqui eu quero agradecer ao prefeito Rodrigo pela confiança, pela parceria. Você mesmo mencionou, são grandes nomes que nós temos dentro hoje do nosso arco partidário, né? São grandes pessoas que nós temos hoje dentro dos partidos também, pessoas importantes que contribuíram muito para a história da cidade e que contribuem muito para o crescimento da cidade. Eu acredito que tudo é uma construção, né, Lailson? Então essa construção que a gente vem fazendo desde o primeiro mandato, não só a construção dentro da secretaria, mas a construção política também. E ainda estou pré-candidato, né? A política ela é muito dinâmica, né, Lailson? Uma hora ela está em cima, daqui a pouco ela está embaixo, daqui a pouco ela está do lado. Então a gente ainda está discutindo ainda. Nós temos um grande grupo lá de partidos com chapas montadas de vereadores. Então nós estamos trabalhando e conversando, dialogando com a população. Mas a gente sabe da importância que é em todo esse processo o prefeito Rodrigo. E até nesse processo de diálogo, eu acompanho suas redes sociais e percebo que existe aí um trabalho, sempre em conjunto com o prefeito Rodrigo Axuxa, em visitas às comunidades Suzano, né? Vocês têm circulado, de fato, pelo município. Como é que tem sido essa recepção por parte da população e o que os moradores pedem, né, nesse processo de, enfim, de transição, né, enfim, de mandato? Na verdade, como eu estou na Câmara, né, Lailson, estou no mandato de vereador, então as agendas, às vezes, tanto minha quanto do prefeito, elas têm casado, né, com alguns assuntos que são importantes, né, e que o prefeito Rodrigo tem a intenção em poder discutir com a população e dar andamento a projetos que a gente tem lá dentro da prefeitura. O prefeito Rodrigo, junto com as secretarias, tem pensado em projetos importantes. Então, diante disso, né, eu acho que a função do vereador, além de cobrar, é dialogar com a população, trazer o prefeito, conversar com a população e com o prefeito, como nós tivemos esse final de semana lá na região do Samambaia, né, tivemos também lá no Badra, no domingo de manhã, junto com o vereador Jaime Ciunti, discutindo uma área de lazer lá no Miguel Badra. Então, realmente, eu acho que não só por conta do momento que nós vivemos num ano eleitoral, mas da possibilidade também de discutir importantes projetos que nós temos ainda, que o prefeito Rodrigo tem até o dia 31 de dezembro de 2024 como prefeito dessa cidade, já pensando no futuro da cidade. Certo. Agora, com relação aos apoios, Pedro, como você citou, existe já uma provável, né, aliança em torno da sua pré-candidatura como prefeito pelo PL. Como é que esse assunto tem sido tratado? Daria para antecipar aqui alguns partidos que já fazem parte dessa base. A gente sabe, por exemplo, que nas eleições de 2020 o prefeito não só se reelegeu, né, como uma das votações mais expressivas do Brasil, em termos de reeleição, né, mas também conseguiu eleger vereadores aí, se eu não me engano, foi unânime, né, não teve nenhum vereador que fosse de oposição, enfim. Como é que tem sido esse trabalho e a importância dessa continuidade, né? A gente até tem uma discussão aí no Senado em torno de a não reeleição, enfim, mas o que a população demonstra é o contrário, né, que quando uma administração dá certo, a possibilidade de reeleição e depois de continuidade do trabalho é muito maior do que essa troca sucessiva, né? Lá na cidade, essas conversas partidárias, elas se evoluíram bem, né? Nós encerramos agora o último final de semana com a finalização, né, das filiações. Então a gente tem lá importantes partidos, né? Eu vou tentar mencionar os partidos aqui, se eu esquecer de alguém, vocês me perdoam, né? Mas nós temos lá o PL, temos o PSD, o PRD, né? Temos também lá o Republicanos, né, que é o secretário Samuel, que é o presidente. Nós temos lá o PP, né, que o Mauro Vaz é presidente. A gente tem lá a União Brasil, temos o Democracia Cristã, temos o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, temos o MDB, né? Então tem vários partidos que estão dentro dessa coligação. Acho que são cerca de 11 partidos que estão lá com a gente. Todos eles montados, todos eles prontos para poder fazer,
né, no caso a sua convenção, e colocado os nomes dos candidatos a vereador. Nós estamos construindo isso já há alguns meses, né? Eu acho que os presidentes tiveram um êxito muito grande nas filiações, né? E aí nessas últimas semanas foram intensas, né, Lailson? Acho que você acompanha a região do Alto Tietê inteira, então os presidentes foram muito competentes, né, e conseguiram colocar lá importantes nomes dentro dos partidos, e a gente acredita que essa soma, né, não só da campanha do majoritário, mas também da campanha proporcional, é importantíssima para a construção aí de novas ideias e de novos projetos. E essa ampla rede de apoios também demonstra que a classe política, em sua maioria, está afinada com esse projeto, né, Pedro? Não é um projeto que é apenas para disputar as eleições, mas sim um projeto que já vem dando certo, isso é inegável, e tem tudo para continuar dando certo, né? É um projeto de cidade, né, Luiz, que a gente fala, né? Não é um projeto pessoal, é um projeto de cidade. A gente costuma dizer que lá nós somos soldados. Então, independente do candidato que sair, do candidato que tiver chances de vencer a eleição, ele tem que ter um projeto de cidade, né? Um projeto que pense no futuro da cidade. Como eu disse no começo da live aqui, eu nasci na cidade de Suzano, moro lá até hoje, meus filhos estão lá, então a gente quer ver o desenvolvimento da cidade. Ao contrário de outros políticos que passaram na nossa cidade, que não pensaram no crescimento da cidade. Então a gente quer ver a cidade evoluir, seja ela em qualquer setor. Seja na pavimentação, seja no bairro X, no bairro Y, na educação. A gente quer um projeto de cidade. E eu acredito, né, que nós estamos ainda organizando as ideias, organizando os projetos, e eu não tenho dúvida que esse grupo, né, vai apresentar um melhor projeto de cidade quando for o período eleitoral, o período onde a gente vai mostrar os projetos que nós temos para a cidade. Até porque, Pedro, é como você citou, né? Você é suzanense, né? Nasceu em Suzano, já tem 2 filhos que são suzanenses e tem mais uma que está vindo. Portanto, é interesse da sua família, da família do prefeito Rodrigo e da família das mais de 300 mil pessoas, o melhor para a cidade, né? Então, acho claro, a gente tem uma história com a cidade, né? Nós moramos aqui, né? Nós não passamos pela cidade e ficamos durante a semana, e no final de semana vamos para outras cidades. A gente tem residência fixa lá. E é muito importante, a gente gosta da cidade aqui, a gente quer ver a cidade crescer, né? Esses dias eu dei um exemplo muito legal, eu queria até usar um pedaço aqui do seu programa para poder falar isso. Eu dei um exemplo da saúde, muito comum. Eu estava numa reunião, né, e aí uma pessoa começou a falar algumas coisas a respeito da saúde, e em um determinado momento essa pessoa ela rebateu, né, uma fala minha, dizendo o seguinte: eu tenho convênio médico, se eu precisar eu vou para São Paulo e eu sou atendida. Bacana, acho que quem tem condições, legal de ter o convênio médico, né, muito bacana. Mas se essa pessoa estiver andando na rua e passar mal, quem que vai socorrer ela? Vai ser o SAMU, né? Se uma pessoa passar mal hoje no centro de Suzano e precisar de um atendimento médico, quem vai socorrer ela é o SAMU. E o SAMU vai levar para onde? É para o pronto-socorro municipal. O SAMU não vai pegar e levar a pessoa para São Paulo. E aí eu fiz essa colocação, e na hora eu percebi que ali a pessoa entendeu que quando a gente fala num projeto de cidade, nós não estamos beneficiando aqui meia dúzia de pessoas. Quando a gente fala num projeto de cidade, é você ter um pronto-socorro com condições de atendimento, onde vai ter médicos, onde vai ter pessoas importantes lá trabalhando para salvar vidas. Seja ela de uma pessoa que tenha convênio ou não tenha convênio. Aonde ela vai parar é no pronto-socorro municipal. Então, quando a gente fala num projeto de cidade, é isso. É políticas públicas que vão atender o desejo da população. Eu vou pegar carona na sua reflexão, Pedro. Não vou me arriscar aqui em dizer um percentual de população que necessita do SUS. Eu sei que é bem alto, né? Assim, uma média... E lá, só pegar um detalhe, depois da pandemia isso aí aumentou. Exato. Porque depois da pandemia, algumas pessoas, como a economia ela passou por dificuldades, as primeiras coisas que as empresas abrem mão é do convênio médico. As pessoas abrem mão do convênio médico. Porque às vezes o desconto é muito alto, a taxa
né, do convênio é muito alta. Então é uma das primeiras questões que a pessoa abre mão. E aí você tem uma SUS-dependência, que a gente chama, muito maior, né? Não, e aí vem outras questões relacionadas, né, Pedro? Porque, por exemplo, existe ali um percentual do orçamento que deve ser reservado e aplicado para a saúde. Esse é o mínimo. 25%? 25% é da educação. Da educação. 15%. Aí, e a gente sabe que sempre é preciso utilizar mais do orçamento por conta justamente da SUS-dependência. Aí essa pessoa que faz esse comentário do tipo, porque eu tenho o meu convênio, enfim, depois ela vai reclamar que faltou o asfalto ali. Por que faltou o asfalto? Porque justamente o orçamento é finito e quanto mais é necessário aplicar em saúde, menos vai sobrar para as outras coisas. Então, o cobertor, a gente fala que o cobertor é curto, né? E aí, para quem às vezes tá em casa, e aí pra gente ter um cenário, mais ou menos, de como funciona. Você pega uma prefeitura onde 47% é de folha de pagamento. Uhum. Aí você coloca lá 25% da saúde. Você coloca, hoje na saúde de Suzano, eu deixei a Secretaria de Saúde, mas vamos colocar uma aplicação baixa aí de 22%, 23%. Dos 15 está em 22%, digamos assim. Isso. Então você já tem aí quase um orçamento inteiro da cidade comprometido com folha, educação e saúde. E aí vai sobrar o quê? 7%, 6% para a aplicação das demais áreas. Trânsito, assistência social, esporte, cultura. Então, olha para você ver como o cobertor é pequeno e aí a gente tem que ir realmente fazendo milagres, indo para Brasília, como o prefeito Rodrigo faz, indo através dos deputados estaduais, pedindo emenda, pedindo recurso, para poder ter o algo a mais, né? E aí tem uma outra questão também, que é a seguinte, como é que se resolve a SUS-dependência? Exatamente investindo, né? Eu nunca fui, né, nunca participei do poder público, mas imagino que é justamente investindo na atenção primária, que é algo que a prefeitura também vem fazendo, pelo que a gente acompanha, né? Inclusive sendo premiada aí em rankings nacionais, né, Pedro? Isso. E aí, é o que você falou, Lailson, na verdade, a atenção primária, ela tem que funcionar de certa forma muito forte dentro do município, porque é ela que vai evitar os problemas secundários e terciários. E aí a gente trabalha muito na prevenção e na humanização do atendimento. Isso é muito bacana. Então, quando você está lá dentro de uma unidade, 7 horas da manhã, que você vê uma aula de Lian Kun, é uma atividade física, onde é aplicada para pessoas da terceira idade e outras pessoas. Então, na verdade, ali você está achando que não tem... mas por que eles estão fazendo isso? Mas isso é um tratamento da prevenção. Né? Quando você tem um projeto, que é o Hiperdia, que é a medição em grupos de hipertensos e diabéticos, ali você está trabalhando na prevenção. Então, quando você tem um mutirão de vacinação, ali você está trabalhando na prevenção. Então, tudo isso, dentro do município de Suzano, a gente conseguiu inserir na rede, dar a devida importância, para que esse número lá na ponta, ele seja muito menor. Quando você faz um pré-natal bem realizado, e você não tem nenhuma dificuldade no parto de uma criança, essa pessoa com 2 dias, ela vai sair da maternidade, ela vai receber alta, e ela vai embora com a criança saudável, a mãe saudável. Quando você tem um pré-natal onde não é realizado, um pré-natal mal feito, e existe alguma complicação dentro desse parto, a mãe vai utilizar UTI, o filho vai utilizar UTI neonatal, e isso tudo se complica. E isso tudo é investimento do poder público. Então, quando você, como você disse aqui, Lailson, quando você trata na prevenção, quando você trata na atenção primária, o seu resultado depois, na questão secundária e na questão terciária, é muito menor. E a cidade de Suzano foi 2 vezes consecutivamente foi premiada, né, no ranking da saúde, aonde teve uma maior premiação, ficando em primeiro colocado, das cidades acima de 250 mil habitantes na região, no estado de São Paulo. Isso é uma alegria muito grande, porque mostra que o trabalho vem sendo realizado e que a cobertura da atenção primária vem acontecendo. Essa mesma lógica de administração que funcionou na saúde, né, os resultados acabaram de ser citados aqui, eu imagino que sirva também para as outras áreas da gestão Rodrigo Axuxi. Quando se assume uma prefeitura com obras inacabadas, como é o caso da Marginal do Una, a Arena, né, do Parque Max Pfeffer, entre outras obras importantes, ao invés de
deixar ali de escanteio, de ladinho, o prefeito decidiu, né, encarar o desafio e concluir essas obras, inclusive no primeiro mandato, né? Então, Pedro, a gente até brincou na última entrevista, né, que não foi ao ar, foi uma entrevista para o Jornal Impresso, que existe uma cidade de Suzano antes de Rodrigo Axuxi e depois de Rodrigo Axuxi, até no momento que se caminha para o primeiro centenário do município de Suzano, né? Nesse sentido, Pedro, qual que assim, o desafio de encarar uma pré-candidatura considerando uma régua, tão alta assim? É um desafio, né? É um desafio que nós vamos trabalhar bastante para que a cidade continue no nível que está, mas eu acho que eu tenho um apoio muito grande dentro de todo esse processo, que é o próprio prefeito Rodrigo. Então, o prefeito Rodrigo é uma pessoa que eu não tenho dúvida que ela vai estar junto à administração, até pelos projetos futuros dele. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muito na condução e vai poder, de onde ele estiver, contribuir com a cidade de Suzano. E aí, de toda forma, haverá um trabalho, né, um padrão de gestão também Pedro Isch, né, a partir do momento, é claro, de uma eventual eleição ganha aí, né, vai ter o seu padrão ali, a sua forma de trabalhar, levando em consideração todo esse planejamento que você já participou e, é claro, trazendo novidades para a cidade. Sim, acho que cada um tem a sua característica, né? Então, lógico, o Rodrigo vai contribuir muito nesse processo e eu não tenho dúvida que a cidade de Suzano ela vai continuar nos trilhos de desenvolvimento e a gente tem as nossas características também, né? Então, eu acho que é uma fusão, eu acho que é uma soma que vai dar muito certo. Para concluir, Pedro, eu gostaria que você falasse, né, deixasse seu recado final sobre o que a população pode esperar de você, seja como vereador em exercício, como pré-candidato a prefeito, enfim, afinal é claro que estamos num ano de eleições, um ano, né, atípico, mas mesmo assim, como você disse, é uma história que começou lá em 2004, são 20 anos de uma trajetória e de alguém que não está entrando, né, de gaiato, alguém que já conhece os desafios de Suzano, o que avançou e aquilo que pode continuar avançando. Eu acredito, Lailson, que desde quando nós entramos em 2017, né, no dia 1º de janeiro de 2017, a gente se dedicou muito, né, à cidade de Suzano. E não só como diretor, mas como secretário ou vereador, cargo que eu estou agora, a gente se dedica todos os dias, de manhã, tarde, à noite, em poder fazer uma cidade melhor, em poder ter uma cidade que dê orgulho para nós suzanenses. Então, a população de Suzano pode ficar tranquila que nós vamos trabalhar muito pela cidade de Suzano, independente do cargo que nós estamos, ou independente de se é um cargo do executivo ou do legislativo, a gente vai trabalhar muito pela cidade. Já trabalhávamos quando não tínhamos nenhum cargo. Então agora é obrigação ainda maior em trabalhar mais pela cidade. A gente quer ver realmente essa cidade crescer, essa cidade alavancar, como foi nesses últimos 8 anos, né? Perfeito. Te agradeço então pela entrevista, Pedro. Espero que a gente tenha aqui tirado as principais dúvidas de quem nos assistiu. Sempre fica o meu convite para que você continue acompanhando o nosso canal aqui no YouTube, na Gazeta Regional. Nós temos um trabalho que cobre todo o Alto Tietê, assim como acompanhar os demais canais tecnológicos, né, redes sociais, o nosso portal de notícias e também o bom e velho Jornal Impresso, que está na rua todo sábado. E agora é claro que eu, além de te pedir para compartilhar este link, para que outras pessoas possam assistir o nosso bate-papo, deixar a palavra final para o Pedro Isch, que é pré-candidato a prefeito de Suzano pelo PL. Obrigado, Lailson, obrigado a todos do Gazeta Regional que nos acompanharam nessa importante entrevista aqui, onde a gente pôde falar um pouquinho da nossa história, né? Já a terceira vez que estou aqui, agradeço a todos, agradecer a minha esposa, Débora, né, que está em casa, meus filhos que estão lá me acompanhando, agradecer a toda a equipe que me acompanha aqui, dizer que realmente o trabalho continua, nós estamos
todos os dias nas ruas, ouvindo a população de Suzano e sempre tentando fazer o melhor. Acredito que vamos deixar uma cidade muito melhor do que aquela que foi encontrada em 2017. E a toda a população de Suzano, meu muito obrigado pelo apoio, por todos esses dias andando nos bairros, conversando com a população. A gente vê que a cidade de Suzano, que é uma cidade que vem evoluindo, que vem crescendo, é uma cidade que também ama todos os seus amigos, que ama toda a população que vive na cidade e que realmente é a cidade da solidariedade, é a cidade do crescimento. Obrigado mais uma vez, Olailson, e obrigado a todos do Gazeta Regional. Nós que agradecemos, Pedro. Esse é o programa Política se Discute. Eu sou o Lailson Nascimento. Vou ficando por aqui. Até breve.